Queridos, boa noite. Bom dia, né? Boa noite. Já começou bem orientada, né? Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, nessa manhã, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, à nossa exposição da carta de Paulo aos Efésios. Aí eu vou pedir para que a irmã coloque, por favor, os slides para que os irmãos possam acompanhar a leitura do texto conosco. E aí você pode acompanhar junto comigo, no capítulo 2, versículos de 1 a 10, o que a palavra de Deus direciona nessa manhã aos nossos corações. Efésios, capítulo 2, ficou um pouquinho pequeno, né? Se você quiser acompanhar na sua Bíblia. Assim diz a palavra do Senhor. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam a viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Você pode orar comigo nessa manhã, nesse momento, pedindo para que o Senhor possa falar de forma pessoal ao seu coração. Pai, nós apresentamos as nossas vidas diante do Senhor e pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que Teu Espírito Santo, Senhor, possa ministrar de forma específica nessa manhã as nossas necessidades. Que possa haver, Senhor, renovação no nosso espírito, alegria, gozo que só pode vir da Tua presença. Para a glória do Teu nome nós te pedimos, por misericórdia as nossas vidas e para a glória do Teu nome, no poderoso nome de Jesus. Amém. Irmãos, depois de relembrar aos crentes em Efésios das muitas bênçãos espirituais que eles haviam recebido por estarem unidos a Cristo, e a pastora Teca pregou sobre isso no primeiro domingo de exposição de Efésios, Lucas depois trabalhou sobre uma linda oração que Paulo fez por esses irmãos, rogando ricas bênçãos sobre eles. Agora, aqui no capítulo 2, o apóstolo Paulo passa a mostrar como a grande obra de salvação que Deus realizou através de Cristo se aplica de forma individual na vida de cada crente. Esse texto que a gente acabou de ler aqui, ele funciona como um tipo de biografia espiritual. E a minha oração é que através desse texto, Deus possa nos lembrar de onde Ele nos tirou, quem nós éramos, como foi que Ele nos alcançou e para que estilo de vida Ele agora nos chamou para vivermos. E eu gostaria então de começar a refletir em cima dessas três importantes verdades, em cima desse texto. Primeiro, como era a nossa antiga vida. Versículos de 1 a 3 diz o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e
pecados. Sei que temos aqui muitos profissionais da saúde no nosso meio, né? Talvez alguns aqui já manusearam, trabalharam em cima de algum corpo morto, alguém visitou o IML, não sei como foi o seu processo de formação, mas se você já perdeu alguém, já foi no velório, né, ou é da área da saúde, você sabe que morto não tem desejo, morto não tem vontade, né? Ele não vai reclamar se você no dia do velório colocar roupa A, B ou C nele, né? Interessante que Paulo usa essa figura da morte para ilustrar a realidade espiritual na qual todos nós nos encontrávamos. Da mesma maneira, irmãos, que uma pessoa que está morta fisicamente não pode responder a estímulos físicos, uma pessoa morta espiritualmente é incapaz de responder a estímulos espirituais. Ela não consegue entender as coisas espirituais, ela não consegue desejá-las ou ter prazer nelas. Ela não consegue agradar a Deus, ela pode se esforçar demais, mas no fundo ela não consegue agradar a Deus no seu estilo de vida, ou nos seus desejos, pensamentos. Eu lembro até hoje, de forma muito vívida, a sensação que eu carregava no meu coração quando eu estava separada de Cristo. Eu acreditava que Deus existia, né? Acreditava que Deus é amor, mas sempre que eu pensava na realidade de Deus, eu sentia Deus como um ser distante. Um ser que não interferia muito na minha vida. Na verdade, eu vivia de forma muito independente dele, e esses são sinais, sinais espirituais da vida de alguém que está morto espiritualmente. Nós todos vivíamos como seres autônomos que mandavam em suas próprias vidas e viviam de forma independente de Deus. Morte aqui significa exatamente isso, separação. Da mesma forma que a morte física separa o nosso corpo da nossa alma, a nossa morte espiritual nos separa de Deus, que é a fonte da vida. Hernandes Dias Lopes, refletindo sobre essa realidade de morte espiritual, no qual os bebês aqui, as crianças aqui da nossa igreja já nascem nessa situação, por mais lindos, belos, educados que sejam, já nascem mortos, espiritualmente falando. Ele afirma o seguinte, Hernandes diz: é como se o mundo todo, irmãos, imagina essa cena, espiritualmente falando, é como se o mundo todo fosse um imenso cemitério. E cada pedra tumular tivesse a mesma inscrição: morto por causa do pecado. Essa é a situação de todos os homens. Mortos em suas transgressões e pecados. É isso que Paulo afirma lá, que em Romanos capítulo 6, 23, que nós merecemos por causa do nosso pecado. Ele diz: o pecador passa a vida toda pecando, no final da sua vida ele vai receber o seu salário, a sua recompensa. E qual foi a justa recompensa, a justa retribuição que Deus deu por causa dos nossos pecados? Ele vai dizer: a morte. O castigo é severo, porque é proporcional às ofensas que temos cometido ao longo da nossa vida. A palavra transgressão aqui, paraptoma, aponta para o atravessar de uma fronteira conhecida. Eu ultrapasso um limite que eu conhecia, eu sabia que não podia ultrapassar e mesmo assim eu escolho quebrar. Já a ideia de pecado, hamartia, é a ideia de errar o alvo. E aí quem assistiu às Olimpíadas viu, né, o esporte lá de tiro ao alvo, né? Sabe aquele turco que chocou o mundo porque ele conseguiu ganhar prata usando só um óculos de grau e conseguiu acertar o alvo? Pronto, a gente é o extremo oposto daquele homem. Por mais que a gente tente e use todos os equipamentos humanos necessários, nós não conseguimos acertar o alvo, irmãos. Russell Shedd, ilustrando essa realidade, ele conta a história de 2 caçadores que saíram à caça na floresta para procurar um coelho. Mas no final da caçada, os caçadores terminaram matando um ao outro.
Isso não é a perfeita descrição de uma tragédia? Então, nos versículos de 2 a 3, Paulo apresenta para nós 3 inimigos, 3 grandes, ou melhor dizendo, os nossos 3 maiores inimigos que nos conduziam à desobediência. Versículo 2, nos quais costumávamos a viver, seguindo a presente ordem desse mundo. Esse é o nosso primeiro inimigo, o mundo. A Bíblia usa a palavra cosmos para se referir a 3 tipos de realidades diferentes. Uma realidade é o mundo físico, o mundo natural. Segunda realidade é as pessoas, né? Porque Deus amou o mundo, amou as pessoas de tal maneira. E a terceira realidade é mundo enquanto um sistema de valores alienado de Deus, que orienta os pensamentos dos homens em oposição a Ele. Nas palavras do apóstolo João, esse sistema de valores no qual nós estamos inseridos é controlado pelo diabo e um dia será julgado. Esse mundo não conhece a Deus, não conhece a Jesus, aos discípulos e não recebe o Espírito da verdade. Nas palavras do apóstolo João, o amor a esse mundo, a esse sistema de valores, implica em direta oposição ao reino de Deus. Por isso ele vai dizer em 1 João, capítulo 2, versículos de 15 a 17, não amem esse mundo, nem o que nele há. Se alguém ama ao mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Esse sistema de valores, irmãos, e a sua cobiça passará. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nesse sentido, o mundo se tornou o instrumento de Satanás na sua rebelião contra Deus. Como príncipe desse mundo, Satanás espalha sua influência sobre ele com o intento, com o objetivo de atrair a afeição do maior número de pessoas possíveis. Segundo o inimigo, seguíamos o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Satanás é aqui apresentado como nosso segundo inimigo, aquele que nos dominava. E que agora está atuando nos filhos da desobediência. É aquele anjo que a gente conhece a história, né, que se rebelou contra Deus, enganou os nossos pais e conduziu a humanidade toda à queda. Apesar de invisível, ele é real. E eu acredito que uma das suas maiores estratégias é tentar se passar desapercebido pelos homens, é levar os homens a acreditarem que ele não existe, que ele é figura folclórica, né? Porque assim os homens se tornam presas fáceis das suas armadilhas. Ele não dorme, não tira férias, é venenoso como serpente, ruge como leão, procurando a quem possa tragar. E ainda o bicho é ardiloso, ainda se apresenta como anjo de luz para tentar enganar a muitos. E aí, infelizmente, ele consegue. Seu ministério é tríplice: matar, roubar e destruir. Por isso, irmãos, não podemos subestimar os seus desígnios. Terceiro e último inimigo apresentado aqui por Paulo, que nós seguíamos, é a nossa carne, versículo 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Para mim, dos 3, esse é o pior. Porque é aquele que está mais perto, inclusive está dentro de nós. Irmãos, Satanás só tem vitória sobre nós por causa da nossa carne. Agora enfraquecida e totalmente dominada por desejos corrompidos,
A nossa carne se tornou um terreno fértil para a aceitação das sugestões e estratégias de Satanás. Pensa comigo. É como se a gente vivesse num shopping. As mulheres gostam, né? Pensa comigo que o mundo, a vida, é como um shopping, tá certo? Um shopping center. E aí o mundo, esse sistema de valores, são exatamente as lojas que estão lá presentes no shopping, com aquelas vitrines enormes, extremamente atraentes. E nós somos os compradores, cheios de vontade de consumir tudo aquilo que está ali, porque é tudo muito bonito e muito atrativo. Os nossos olhos, quando veem aquelas roupas, aqueles objetos, brilham, não é verdade, irmãos? Né? O cheiro do lugar, o piso, tudo é planejado para atrair você, para fazer você se sentir confortável, você andar bem muito lá, não se cansar e consumir o máximo possível. Só que para piorar a situação, dentro desse shopping ainda tem um vendedor extremamente brilhante. Esse vendedor já está no mercado há séculos. Ele conhece o mercado consumidor melhor do que ninguém. E ele conhece o cliente de forma personalizada. Ele faz um estudo do cliente para saber quais são os desejos do cliente, as necessidades, porque ele vai atacar exatamente ali. Então, imagina com essas vitrines, com o desejo da nossa carne, a cobiça dos nossos olhos, a ostentação dos bens e ainda vendedores extremamente capacitados como esses, como é o caso de Satanás e seus demônios. Que conhece a gente melhor do que a gente mesmo, às vezes. Conhece as nossas fraquezas e vai tentar nos vender exatamente naquilo que a gente gosta. Não consumir desse jeito é quase impossível, não é não? Aí eu me lembro de uma frase que o Dr. Rousseau Shedd, quem não conhece o Dr. Shedd, ele é um missionário boliviano, ele já faleceu, ele veio atuar aqui no Brasil como missionário teólogo, um homem de Deus extremamente simples, irmãos, inclusive é um dos organizadores da Bíblia Shedd, e Sérgio Ribeiro, presidente da Missão Juvep, disse que um dia estava conversando com ele, e ele disse assim, olha Sérgio, quando eu vou no shopping, eu vou exatamente para ver as coisas das quais eu não necessito. Quando eu escutei essa frase desse homem, Deus falou, irmãos, de forma tão profunda ao meu coração. Primeiro por causa do testemunho dele, um homem extremamente simples. Eu lembro de histórias, ele abrindo mão de ofertas de aula para abençoar seminaristas que não tinham condição de pagar os estudos. Um homem extremamente simples. Eu pensei, e Deus falou assim no meu coração, esse homem entendeu, Rayane, Deus falou assim comigo, esse homem entendeu que não deve ceder à cobiça da carne, nem à cobiça dos olhos e nem à ostentação dos bens. Ele entendeu que isso não provém de Deus, mas provém do mundo e que essas coisas vão passar. Que apenas a vontade de Deus permanece para sempre. E essa é uma realidade, irmãos, que permanece sendo muito tentadora para nós que nascemos de novo. Eu lembro que no meu primeiro ano de ministério de tempo integral, eu fui morar num povoado, eu morei 1 ano num povoado chamado Jurema, que é uma zona rural pertencente à cidade de Tavares, na Paraíba. E durante aquele 1 ano eu vivi com a missionária Iraneide. Iraneide era a única crente naquele lugar, a única. E ela, um estilo de vida extremamente simples. Tudo que ela pôde me oferecer naquele ano que eu vivi na casa dela foram 3 cômodos no quarto. Eu tinha uma cama, gaveta, com um colchão duro. Eu acho que minhas dores na lombar começaram naquele momento. Uma cama, gaveta, o meu guarda-roupa era a minha própria mala gigante, que eu botava no chão, abria e fechava quando eu precisava pegar roupa, e uma caixa de papelão onde eu colocava o ventilador em cima. Esses eram os bens do meu quarto. E eu analisando como era o meu coração nesse período, eu pensava, eu não sentia necessidade, falta de nada. Aí no 4º ano de ministério, eu veio para morar numa das maiores metrópoles do mundo, São Paulo. E eu olho para o meu coração, irmãos, hoje é impressionante como a tentação aparece, como a tentação aumenta.
O shopping aqui é muito maior, irmãos. E eu digo para vocês, eu me sinto muito mais em situação de perigo com relação ao meu coração. Eu tenho muito mais chance de ser reprovada aqui do que eu tinha vivendo lá. Eu costumo dizer para os meus amigos, é muito mais difícil ser crente aqui, ser crente raiz, verdadeiro, sabe? Do que lá no Nordeste. O que merecíamos receber por termos esse estilo de vida? Paulo vai dizer que, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. E eu pergunto para você, você consegue conceber a imagem de um Deus irado? Você consegue imaginar Deus irado contra você? Eu lembro que uma vez eu evangelizando Dona Maria no sertão da Paraíba, quando eu falei para Dona Maria que o Deus da Bíblia estava irado, Dona Maria ficou irada comigo. Disse, que história é essa, minha filha? A mulher chegou e ficou braba. Né? Na cabeça de Dona Maria não conseguia conceber a ideia de um Deus irado. Né? Mas Dona Maria não sabia que a ira de Deus é a sua santa repulsa a tudo aquilo que conspira contra a sua santidade. Que é a sua reação pessoal frente a qualquer pecado, qualquer rebelião contra ele. Que a manifestação dessa ira não está apenas limitada a essa presente ordem, mas será experimentada de forma plena por toda a eternidade por aqueles que estão separados de Deus no inferno. E é isso que a Escritura testemunha para nós. E aí depois, se você puder ler Romanos 1,18, João 3,36, vai dizer que a ira de Deus permanece sobre aqueles que estão na desobediência. Já está e vai permanecer se eles não se arrependerem. Mas olha o que Paulo testemunha para nós, apesar desse cenário terrível, meus irmãos. Olha o que foi que Deus fez por nós. Versículo 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia e pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Todavia, né? Quem gosta aí de português, né? Quem foi um bom aluno de gramática, lembra aí das orações coordenadas, subordinadas, né? Das conjunções, né? Todavia é uma conjunção adversativa, né? A ideia de oposição. Então, Paulo vem aqui construindo um cenário terrível de perdição, até que ele diz que um dia algo diferente aconteceu. Deus mudou a nossa história. Deus mudou o nosso quadro. Antes éramos objetos da ira de Deus, agora nos tornamos alvos da sua misericórdia. E Paulo diz, por que ele decidiu nos amar? Porque ele é rico em misericórdia. A palavra misericórdia aqui é a ideia de favor oferecido a um miserável. Ele ofereceu favor a vários miseráveis. Ele nos amou. Romanos capítulo 5, versículos de 7 a 8 diz, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo homem bom, alguém talvez se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É assim que Ele demonstra o seu amor. Mas, como Ele nos salva? Versículo 8 e 9. Ele diz que nós somos salvos, nós recebemos essa grande salvação. Deus muda o quadro da nossa vida por graça.
através da fé. E isso não vem de nós, mas é um presente de Deus, não vem por obras, para que ninguém se glorie. E aí eu quero destacar aqui essa lógica contrária à lógica humana, que é a lógica do reino de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo, irmãos, a boa nova de salvação de Deus através de Jesus, é uma verdade que nos humilha. É uma verdade que nos coloca de joelhos e com a cabeça baixa. Que tira de nós todo motivo de glória pessoal. E por que é uma verdade que nos humilha? Pensa comigo. Quando eu reflito para a minha própria história, como Deus me alcançou, eu, assim como todos vocês, fui formatada desde criança a ser a melhor filha, a melhor aluna, a melhor estudante, a melhor empregada, a melhor esposa, a melhor tudo, a melhor cidadã, o melhor tudo que eu poderia ser para poder conquistar tudo nessa vida. Então, nós somos formados com essa lógica do mérito, essa lógica meritocrática, né? Então, nós somos ensinados de que para ganhar qualquer coisa, aprovação no vestibular, um bom trabalho, um bom marido, nós precisamos nos esforçar. Aí eu lembro que um dia eu cheguei diante da coisa mais importante do mundo, que era a minha salvação. Eu lembro que naquela noite que o Espírito Santo de Deus trouxe profunda convicção ao meu coração de que eu era pecadora. Eu lembro que naquela noite eu estava na minha casa, eu comecei a chorar, porque eu me senti muito suja, muito imunda. Deus me revelou os meus pecados, como eu nunca pensei que fosse conseguir compreender a sua profundidade, o seu escândalo, a sua ofensa diante da santidade de Deus. E eu lembro que eu entrei em crise naquela noite, porque eu percebi que a coisa mais importante do mundo, que era a minha salvação, eu não iria conseguir alcançar com base no meu esforço, no meu mérito. Naquela noite eu precisei abrir mão, precisei me humilhar, abrir mão de toda a confiança que eu tinha em mim mesma, para passar a confiar só em Cristo, só na bondade de Cristo, só na santidade de Cristo, para poder me salvar. Essa é uma lógica que nos humilha. Deus determinou que assim o fosse, para que ninguém se gloriasse diante dele. A fé é aqui apresentada, não como um elemento que pode me trazer alguma forma de glória pessoal. Eu consegui crer, por isso mereço salvação. Não. A fé aqui é apenas um instrumento que me leva a me apropriar desse presente que Deus me entrega, mesmo sem eu merecer. Qual o propósito dessa tão grande salvação? Versículo 7. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. O último propósito de Deus em nossa salvação é que por toda a eternidade, irmãos, a igreja possa glorificá-lo por sua graça. O alvo principal de Deus na nossa salvação é a sua própria glória. E eu fico imaginando, eu costumo dizer para os meus alunos, né? Da mesma forma como a parábola lá de Rico e Lázaro mostra que o rico que está no inferno, ele não perde a memória, ele sabe quem ele é, ele sabe o que ele fez, sabe como ele viveu. Eu acredito que no céu também nós não vamos perder a memória. Nós saberemos quem nós éramos, aquilo que Deus fez por nós. E isso renderá maior glória a Deus, porque nós compreenderemos, irmãos, de forma muito mais plena a realidade de quem Ele é e de tudo o que Ele fez por nós, miseráveis pecadores. No céu nós teremos uma revelação muito mais plena e grandiosa de tudo isso. Isso vai romper em louvor e adoração por toda a eternidade. Esse é o objetivo de Deus. Ele permitiu que o mal
um mal pequeno acontecesse lá no Éden. Ele permitiu que a queda ocorresse para que desse mal trouxesse o bem, uma glória maior ainda, e nós pudéssemos reconhecer melhor a natureza de quem Ele é. E isso precisa colocar louvor e glória a Ele em nossos lábios. Por fim, Paulo deseja nos levar a entender que essa grande salvação que Deus nos concede precisa implicar em transformação de vida. Versículo 5 diz para nós que Ele nos ressuscitou, Ele nos deu uma nova vida. Deu-nos vida juntamente com Cristo. Deus realizou, irmãos, uma poderosa ressurreição espiritual em nós por meio da ação do seu Espírito. E aí eu lembro da conversa de Jesus com Nicodemos, né? Nicodemos era um homem muito religioso. Se ele vivesse nos nossos dias, seria o tipo de cara que estaria na igreja todos os domingos, né? Conheceria a Bíblia melhor do que ninguém. Ele já tinha aprendido sobre a liturgia, conhecia os cânticos, sabia cantar, mas ainda não havia sido salvo. Ele não havia sido ressuscitado ainda em seu espírito. E apesar de ser religioso daquele jeito, não sabia do que realmente precisava para ir para o céu. Aí Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer de novo para poder entrar no reino dos céus. Da mesma forma, irmãos, nós precisamos ser ressuscitados. Talvez você esteja aqui me ouvindo e você é alguém como Nicodemos. Eu passei anos, eu entrei na igreja evangélica com 12 anos de idade, 11, 12 anos, só fui nascer de novo com 15 anos de idade. Eu já pregava, já fazia tudo dentro da igreja, mas o meu novo nascimento só aconteceu quando eu tinha 15 anos. Eu estava lá dentro que nem Nicodemos, e talvez possa ter pessoas aqui no nosso meio que são como Nicodemos, são pessoas extremamente religiosas, aprenderam da nossa liturgia, sabem cantar os nossos louvores, mas não passaram por essa transformação espiritual, ainda estão mortos. E eu preciso alertá-los nesse sentido sobre o que significa verdadeiramente essa salvação, irmãos, para que ninguém permaneça aqui enganado. Porque não é um fato que um dia você repetiu uma oração com alguém, alguém declarou você salvo, que você verdadeiramente é salvo e você vai para o céu. Salvação não é uma simples mudança de hábito ou desenvolvimento de uma vida correta, porque se fosse assim, qualquer moralista podia entrar no céu. Salvação não é apenas uma forte convicção de querer ser uma pessoa diferente, porque se fosse assim, qualquer drogado que quer sair do mundo das drogas também estaria salvo. Ele mostrou uma forte disposição para mudar de vida, então já é suficiente. Salvação é uma obra sobrenatural que o Espírito Santo de Deus realiza no interior do coração dos homens, trazendo o seu espírito de volta à vida, capacitando ele para entender as coisas espirituais que antes ele não entendia, para desejar essas coisas espirituais, para viver agora exclusivamente para Deus, abrindo mão de todo o controle sobre si mesmo, sobre a sua vida. É um abrir dos olhos, é um desvendar dos olhos, é um encontro pessoal. E é impossível você passar por essa experiência e não ter certeza que experimentou. Sua vida nunca mais volta a ser a mesma. E a minha palavra para você nessa manhã que está aqui me ouvindo: se você não tem convicção de que você passou por essa experiência, clame a Deus, ore a Deus, para que Ele te dê essa experiência. Eu tenho certeza que aqueles que vão até Jesus com o coração sincero, de forma nenhuma Ele lança fora. Até que você possa experimentar, ter essa experiência e sentir o Espírito Santo justificando no seu espírito que você é filho de Deus. Que o seu status diante de Deus mudou, que agora você não precisa mais ter medo, que agora no seu coração existe paz com Deus, porque o seu relacionamento com Ele foi reconciliado.
recebemos, além de vida, recebemos uma posição de autoridade. Olha que grande reviravolta. Fomos tirados da sepultura e conduzidos ao trono. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Estamos sentados em tronos agora, espiritualmente falando, irmãos. Acima de todo principado e potestade. John Stott afirma que o mal, cada vez mais, está sobre os nossos pés. Aquele que antes nos dominava e nos subjugava, agora ele é colocado debaixo dos nossos pés. Essa é a posição de autoridade que agora temos em Cristo Jesus. E por fim, versículo 10, recebemos através da obra de Cristo e da ação do seu Espírito, a capacitação para realizarmos boas obras. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. A palavra grega aqui para criação, Paulo diz que nós somos nova criação, né? É poema, que quer dizer poema. Em outras palavras, Paulo está dizendo que nós somos agora a obra de arte de Deus. A sua obra-prima criada para realizar boas obras. O mesmo poder, irmãos, que nos tirou da sepultura e nos trouxe vida espiritual, agora está nos santificando para que possamos ser um belo poema para Deus. Aqui nós percebemos, nesse texto de Efésios, que ainda que as nossas obras não nos salvem, que elas não tenham o poder para nos justificar diante de Deus, as nossas obras, elas nos justificam diante dos homens. E elas são um sinal da verdadeira salvação que nós recebemos. Deus pode ver a nossa fé, Hernandes Dias Lopes diz, mas os homens só podem ver as nossas obras. Aqui percebemos que ainda que as nossas obras não nos levem para o céu, nós as levaremos conosco para o céu e dela obteremos galardão. Olha o que é que diz Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Então, ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. O apóstolo João, nessa visão, vê os santos, aqueles que já morreram, entrando nos céus com as suas obras. E vão ser essas obras que Deus vai utilizar para recompensar cada um no céu. E uns na Bíblia vão dizer, vai ter um galardão grande. Outros já vão ter um galardão pequenininho. Porque vai ser de acordo com as obras que cada um praticou. A minha oração por nossas vidas nessa manhã, irmãos, é para que Deus possa nos relembrar de forma vívida, na nossa mente e no nosso coração, nessa manhã de onde Ele nos tirou. Dessa grande obra que Ele realizou por nós. E de qual é o estilo de vida que Ele espera daqueles por quem Ele pagou um alto preço de resgate. Vamos orar nesse momento, vamos colocar mais uma vez as nossas vidas diante do Senhor. Senhor, nessa manhã nós queremos te agradecer por Tua palavra, por essa palavra que é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes, que essa palavra possa alcançar, Senhor, o mais profundo do nosso ser, do nosso coração e possa trazer mudança.
Que o Senhor possa, Deus, ministrar de forma especial as nossas necessidades. Que o Senhor possa, Deus, vivificar na nossa mente e no nosso coração essas profundas verdades de tudo aquilo que o Senhor realizou por nós, através de Cristo Jesus. Nós te pedimos para a Tua glória, Senhor, que o Senhor não nos deixe nos conformarmos com essa grande salvação, mas que diariamente o Senhor continue se revelando a nós, mostrando a profundidade, a altura, o comprimento, a largura, a espessura desse grande amor demonstrado através de Cristo Jesus. E que essa revelação possa nos conduzir a uma mais profunda transformação de vida para a Tua glória. Assim nós te pedimos, Senhor, no poderoso nome de Jesus. Amém.